A verdade é que toda liberdade envolve algum risco. Quando eu permito um jovem de 16 ou 18 anos pegar o seu carro e dirigir, eu estou correndo um grande risco que ele pode bater com esse carro. Quando eu permito que uma pessoa saia e faça alguma coisa através da sua liberdade, eu estou correndo algum risco. Mas eu acho que é um risco necessário, mas nós temos que entender que toda liberdade envolve algum risco. Segundo, diga comigo, a liberdade é contagiosa. É isso que eu quero bater nessa semana, a liberdade é contagiosa. Nós queremos mostrar que, uma vez livre, as pessoas que estão perto de nós vão querer experimentar essa liberdade também. Pastor Max dizia assim, olha, quantos jovens dizem assim, nós queremos ser como você. E a razão que eles querem, ninguém quer ser igual a uma outra pessoa se ela for presa. Ninguém quer ser igual a outra pessoa se ela for escrava. Mas todo aquele que é livre contagia outras pessoas para que elas possam ser livres também. A história dos puritanos que vieram para os Estados Unidos é exatamente isso. Eles ouviram falar que na América havia liberdade e eles estavam dispostos a correr risco para poder receber essa liberdade e passar para outras pessoas. Terceiro ponto, diga comigo, a liberdade incomoda. Mais uma vez, a liberdade incomoda. Quando uma pessoa é verdadeiramente livre, as pessoas que não são livres ficam incomodadas com a liberdade que uma pessoa tem. E eu falo isso porque eu vou tocar em vários assuntos durante essa mensagem, e a gente vai notar como uma pessoa que realmente é livre do passado, é livre da dor, é livre da doença, incomoda as pessoas que ainda estão presas e que ainda não conseguir essa liberdade. Por último, penúltimo, a liberdade legítima provém de Deus. Diga comigo, a liberdade legítima provém de Deus. Ou seja, a liberdade legítima não vem de um decreto político, não vem através de um terapeuta. A liberdade verdadeira só pode ser alcançada através de Deus. E por último, diga comigo, por favor, a liberdade, vamos juntos, para ser verdadeiramente livre, é necessário conhecer a verdade. Note que a Bíblia diz assim, eu vou falar, e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, ignorância mantém a pessoa presa. É por isso que um dos propósitos da nossa igreja é o propósito de ensinamento, crescimento. Quanto mais informação você tem, mais livre você pode ser. Por que é que os políticos, principalmente no nosso Brasil, me perdoe por ser tão político hoje na mensagem, mas por que que os políticos, principalmente em países como o nosso Brasil, mantêm as pessoas, não investem em educação, não investem no ensino, não investem na leitura? Porque quanto mais a pessoa for ignorante, quanto mais a pessoa for analfabeta, quanto mais as pessoas não conseguirem conhecer a verdade, mais presas elas serão. Por isso que é importante investir na educação, investir num bom conhecimento, pessoa que lê, pessoa que abre a sua mente. E esse é um princípio importante da nossa vida. Porque, por exemplo, que a Igreja Católica, e por muito tempo fazia a missa em latim, e impedia as pessoas de ler a Bíblia. Porque quanto mais as pessoas ficassem ignorantes a respeito do que a Bíblia falava, mais elas ficavam presas à doutrina de homens e a um catolicismo que oprimia as pessoas. Não estou falando contra o catolicismo, estou dizendo sobre um sistema que fazia as pessoas ignorantes. E eu falo também de protestantismo, porque que muitas igrejas no Brasil não ensinam a Bíblia, simplesmente fazem afirmações, para que elas possam ficar ignorantes, e quanto mais ignorantes, mais elas ficam presas a doutrinas de homens. Então esses princípios são importantes durante toda essa série de mensagens que vamos fazer. Rapidamente, porque o meu tempo está curto. Vamos voltar novamente ao texto em João capítulo 8, verso de número 31. Abra novamente a sua Bíblia. João capítulo 8, e eu vou ser rápido, olhando as palavras de Jesus em João capítulo 8, verso 31 a 36. Primeiro João capítulo 8, 31 diz: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, Jesus está falando para pessoas que já tinham tido uma conversão, que já tinham tido um
um encontro com Jesus ao ponto dessa pessoa já ter crido nele. A maioria das pessoas que estão aqui nesta manhã são pessoas que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então Jesus está falando para nós. E Jesus diz o seguinte: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A primeira coisa que eu quero falar, como a parte da mensagem de hoje, agora é a mensagem de hoje, até agora era a introdução à série. A primeira coisa que nós aprendemos na mensagem de hoje é: para nós permanecermos verdadeiramente livres, precisamos conhecer a palavra de Deus. E esse é um dos valores que nós estamos batendo na tecla, na mesma tecla esse ano. Eu disse no e-mail dessa semana que o meu alvo é que todo crente leia a Bíblia toda esse ano. O meu alvo é que todo crente traga a Bíblia nesse domingo. No próximo domingo nós vamos fazer uma campanha aí, que todo mundo traga a Bíblia. Se você não tem Bíblia, passa na livraria, compra uma Bíblia, porque a gente vai fazer perguntas. Gente, quantos trouxeram Bíblia? Quantos têm Bíblia? Nosso desejo é que a gente gaste tempo com a palavra de Deus. Porque Jesus disse o seguinte: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Então, você que está nos visitando, eu quero te convidar a essa jornada, para que a gente conheça a palavra de Deus. Segunda coisa que Jesus diz para nós, ele diz o seguinte, verso de número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus bate no ponto que nós já trouxemos, que não só a verdade que liberta, mas é o conhecimento da verdade. A verdade, quando ela não é conhecida, ela não pode libertar ninguém. Quando a verdade é conhecida, quando a verdade é assimilada, quando a verdade é recebida, como alguns vão receber essa manhã, a pessoa pode ser verdadeiramente livre. Ignorância, mais uma vez, escraviza. Aí você diz assim: pastor Fernando, o que é a verdade? Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que nós queremos que eu e você conheçamos? Qual é a verdade que eu quero que você, visitante, conheça, que cada membro conheça? Vá comigo, por favor, em João capítulo 14, que está apenas algumas páginas na frente na sua Bíblia, e você vai encontrar a primeira definição da verdade de acordo com as palavras de Jesus. João capítulo 14, verso de número 6. Começando o verso 5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Alguém pode dizer amém? Amém. Tanto no grego como no português, o artigo definido é usado. E o artigo definido está aí para definir. Existe artigo indefinido e existe artigo definido. Se Jesus usasse o artigo indefinido, ele dizia assim: eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida. E se ele tivesse usado o artigo indefinido, significaria então que Jesus é uma de muitas outras verdades. Que talvez Maomé fosse uma verdade, talvez Buda fosse uma verdade, talvez o protestantismo fosse uma verdade, o catolicismo fosse uma verdade, mas não foi isso que Jesus fez. Ele usou o artigo definido, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus então afirma, e podemos aplaudir a Ele por isso. Jesus então afirma ser Ele o único caminho, a verdadeira e suprema verdade e a vida. Abra comigo agora a sua Bíblia em João capítulo 17. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é a verdade.